E para fechar essa parte do curso, na qual eu falo sobre ações estrangeiras, hoje vou falar sobre ações europeias, mostrando quais são os países mais importantes naquela região, quais são as principais bolsas de valores, além de mostrar quais são os principais índices de bolsa de valores, e vou analisar aqui com vocês na prática os fundamentos de uma dessas empresas europeias. A Europa é uma região que vai englobar países como Reino Unido, Alemanha, Itália e França, por exemplo. E uma característica bem interessante da Europa é que muitos países da região são classificados como desenvolvidos. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver, por exemplo, quais são os países que atualmente são classificados como desenvolvidos, que são os países em azul aqui no mapa. Esse é o mesmo mapa que eu mostrei na aula anterior. Então, olha só que interessante aqui na Europa, como vocês podem ver, vários países europeus eles são classificados como desenvolvidos, como Reino Unido, a Espanha, Portugal, Alemanha, França, Itália, Noruega, Finlândia, Suécia, dentre outros países. E além da Europa possuir vários países que são classificados como desenvolvidos, quando a gente olha o ranking que classifica os países em termos de PIB ao redor do mundo, a gente vê, por exemplo, aqui que no top 10, 4 países do top 10 são europeus. Então tem aqui a Alemanha, o Reino Unido, a França e a Itália. E uma outra característica bem interessante da Europa é que esses países, eles além de possuírem PIBs elevados, eles também possuem elevados PIBs per capita. Então lembra na aula anterior que eu falei que é interessante analisar o PIB absoluto, mas também o PIB per capita das regiões, dos países que a gente está analisando? E quando a gente faz uma análise, por exemplo, dos países que têm população acima de 50 milhões, os primeiros que vão aparecer ali são países europeus. Então, em primeiro lugar é os Estados Unidos, e aí logo depois já vem aqui a Alemanha, Reino Unido, França e Itália, por exemplo. Então, acaba que a Europa possui vários indicadores que são interessantes para nós que estamos montando aí uma carteira global de investimentos. E uma outra característica bem interessante da Europa é que ela possui bolsas de valores que são bem importantes em termos globais. Inclusive aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que a terceira maior bolsa de valores ao redor do mundo, ela é localizada na Europa, que é a Euronext. Ela fica atrás apenas da NYSE e da Nasdaq, que são localizadas lá nos Estados Unidos. Aqui nesse gráfico também a gente consegue ver quais são as maiores bolsas de valores lá na Europa. E aí, como vocês podem ver aqui, a primeira é a Euronext, depois tem a Bolsa de Valores de Londres, tem a Bolsa de Valores lá na Alemanha também, e outras bolsas que também são importantes aqui na região. Quando a gente também olha em termos globais, qual é a participação dos países em relação à Bolsa de Valores, a gente vê aqui nesse gráfico, nessa tabela, na verdade, que no top 10 aqui tem 4 países da Europa. Então vão ter aqui o Reino Unido, a França, a Suíça e a Alemanha. Quando a gente olha o ranking de países por market cap, né? O que significa isso? Se a gente pegar e somar todas as ações, todas as empresas que são negociadas em bolsa ao redor do mundo, esse é o top 10 dos países. Então aqui tem 4 países europeus também. Então vamos dar uma olhada nas principais empresas que são negociadas em bolsas de valores lá na Europa. Então vamos entrar aqui no site Companies Market Cap, que eu também já mostrei em vídeos anteriores, e vou olhar aqui o ranking por países. Começar pelo Reino Unido, só para mostrar para vocês as maiores empresas, né, que são negociadas em bolsa lá no Reino Unido. Então tem aqui, ó, AstraZeneca, tem Shell, HSBC, Unilever, tem empresas aqui que a gente já ouviu falar. Tem aqui a Rolls-Royce, que é produtora dos carros da Rolls-Royce, e aqui também tem outras empresas que são conhecidas no Reino Unido. A gente consegue fazer isso para todos os países. Então, por exemplo, aqui a Alemanha também dá para ver, olha que interessante, tem a SAP, Mercedes-Benz, a Porsche, tem a Volks, BMW, tá vendo? Adidas, que são empresas que a gente conhece, a gente já ouviu falar, ou até mesmo são empresas que estão no nosso dia a dia. A gente olha aqui na França também, e vão ter empresas que a gente conhece, ó, tem a Louis Vuitton, tem a L'Oréal, a Dior, tá vendo? Então, olha só que interessante, né? Tem empresas aí que a gente já ouviu falar e que são negociadas em bolsa. Então, a Europa vai possuir vários países que são super importantes na economia mundial e que desempenham também um papel relevante quando a gente pensa em bolsa de valores.
E uma forma de se acompanhar esses mercados é através dos índices. Também já falei dos índices aqui em aulas anteriores. Então, vão ter índices importantes para cada bolsa de valores que está localizada em cada país. Então, aqui nesse site, a gente consegue ver quais são os índices de bolsa de valores mais importantes em cada país. Então, por exemplo, aqui na França vai ter o CAC 40, aqui na Alemanha vai ter o índice DAX, que também é um índice super importante de bolsa de valores, e quando a gente vai lá embaixo no Reino Unido, a gente vai ver também os principais índices. Vamos lá embaixo. E o principal índice de bolsa de valores do Reino Unido vai ser o FTSE 100. Então, falando um pouquinho desses índices, o CAC 40, que é o índice lá da França, ele vai acompanhar as 40 maiores empresas que são negociadas na bolsa de valores Euronext. Então, aqui no site da Euronext, a gente consegue ver, por exemplo, quais são as ações que esse índice acompanha, que é o CAC 40. Então, organizando aqui por valor de mercado, mostrando rapidinho para vocês, a gente vê Louis Vuitton, tem a L'Oréal, tem outras empresas também que às vezes a gente não conhece ainda, mas só para mostrar que aqui essas são atualmente as 40 principais empresas negociadas nessa bolsa de valores. E na Alemanha o principal índice de bolsa de valores é o DAX, que também vai acompanhar as 40 maiores empresas que são negociadas na bolsa de valores de Frankfurt. Então, aqui no Investopedia eu consigo ver, por exemplo, quais são as empresas que esse índice DAX acompanha, né? Aqui está em ordem alfabética. Então, tem, por exemplo, tem a Adidas, tem a Allianz, BMW, tá vendo? Empresas que a gente já ouviu falar. Tem a Porsche também aqui, ó. A Porsche, tem a SAP também, tem a Volks, tem a Siemens, tá vendo? Então, assim, vão ter aqui algumas empresas que a gente já ouviu falar em algum momento, mas só para mostrar para vocês quais são as empresas que atualmente esse índice acompanha. E o FTSE 100, que é um índice de bolsa de valores do Reino Unido, ele vai acompanhar as 100 maiores empresas que são blue chips, negociadas na Bolsa de Valores de Londres. Blue chips geralmente são empresas tradicionais, que são sólidas e que conseguem se manter em períodos de crise, mantendo lucros ali constantes. Então, geralmente o termo blue chips ele é usado para se referir a empresas sólidas. Então, aqui no site da London Stock Exchange, a gente consegue ver, por exemplo, quais são as empresas que o índice FTSE 100 acompanha. E aqui, organizando por valor de mercado, em primeiro lugar tem a AstraZeneca, que é também a maior empresa em valor de mercado negociada no Reino Unido. Tem a Shell, tem a HSBC, Unilever, tá vendo? São empresas que a gente já ouviu falar. Você sabia que a Shell é uma empresa britânica? Eu não sabia. Eu fui descobrir isso depois que começando as pesquisas. Então, é bem interessante. Tem também aqui ó, a British American Tobacco, tem a Rolls-Royce. Tem empresas que são conhecidas para quem mora no Reino Unido, né? Tipo Lloyds, que é um banco grande, né? Na região. Aqui também Barclays, também, que é um outro banco bem grande. Tem o Tesco, que é uma rede grande de supermercado. E vão ter outras empresas aqui também. E eu vou mostrar para vocês como que esses índices se comportam ao longo do tempo, mas antes disso, eu acho importante falar sobre a taxa de câmbio. Eu já falei sobre taxa de câmbio aqui anteriormente em outros vídeos, mas eu vou falar aqui mais uma vez porque para nós investidores globais é muito importante entender o conceito de taxa de câmbio. E a taxa de câmbio, ela vai fazer uma relação entre moedas diferentes de países diferentes, porque geralmente cada país vai ter uma moeda específica. E a taxa de câmbio, ela é uma comparação entre moedas. Então, por exemplo, imagine um cenário totalmente hipotético que a gente está comparando o Brasil com o Reino Unido. No Brasil, a moeda é o real e no Reino Unido, a moeda é a libra. Nesse cenário hipotético, supondo que a taxa de câmbio é 1, isso significaria que para R$ 1 você precisaria de 1 libra. Então, por exemplo, imagina que você está no Brasil e você vem passear no Reino Unido e aí você vai lá em Londres e vai fazer um almoço. E esse almoço te custa 30 libras. Se a taxa de câmbio é de 1, você vai precisar de R$ 30 para comprar esse almoço. Por quê? Se a taxa de câmbio é 1, R$ 30 é igual a 30 libras. Porém, essa não é a realidade. Existe uma diferença de valor entre a moeda britânica e a moeda brasileira, que hoje está na faixa aí de 6,80. Ou seja, para você comprar 1 libra, você precisa desembolsar R$ 6,80. Então, aquele almoço de 30 libras, na verdade, vai te custar aí na faixa de R$ 204.
Isso por quê? Porque existe a diferença de taxa de câmbio. E é claro que a taxa de câmbio, ela não é fixa, ela vai oscilar ao longo do tempo e ela muda toda hora vai mudar. O câmbio hoje é 6,80, amanhã está 6,70, daqui a pouco ele sobe, daqui a pouco ele desce. Então, geralmente, a taxa de câmbio, ela vai oscilar sempre. Então, na realidade, quando a gente compara a moeda brasileira com a moeda britânica, por exemplo, a nossa moeda, ela vale menos. Por quê? Para você conseguir uma libra, você precisa de R$ 6,80. Então, a nossa moeda, ela é depreciada em relação à libra. E o real brasileiro, ele é depreciado em relação à libra, em relação ao euro e em relação ao dólar. Isso é uma característica comum porque o Brasil é um país em desenvolvimento, enquanto os Estados Unidos, os países da Europa e o Reino Unido, eles são países desenvolvidos. Então, é uma característica comum quando a gente compara países desenvolvidos com países em desenvolvimento. Agora, uma característica bem interessante da Europa, quando a gente pensa nos países que compõem ali a zona do euro e também o Reino Unido, que tem a Libra, é que essas moedas, além de serem moedas fortes, elas valem mais do que o dólar. Então, atualmente, por exemplo, a Libra do Reino Unido, ela vale mais do que o dólar e o euro também. O euro e o dólar vão ter períodos que eles ficam bem próximos, já aconteceu no passado recente do dólar valer mais do que o euro, mas geralmente na média o dólar e o euro eles possuem uma diferençazinha, o euro vale um pouquinho mais que o dólar. E mantendo tudo mais constante, é isso que acontece, né? A gente está investindo na Europa, investindo em países que são países desenvolvidos, com elevados PIB per capita, com elevados PIBs absolutos, que têm bolsas de valores importantes na economia mundial e também estamos investindo em moeda forte. Então aqui, por exemplo, se a gente for no Google e colocar Forex Rate, que é a taxa de câmbio da Libra para o dólar, ela está de 1,27. O que significa isso? Que para você adquirir uma libra, você precisa desembolsar $1,27. Ou seja, a moeda britânica, a libra, ela vale mais do que o dólar, porque você precisa de mais dólares para comprar uma unidade de libra. Então, lembra que eu falei que a taxa de câmbio ela varia ao longo do tempo, que ela oscila? A gente consegue ver isso aqui nesse gráfico. Então, por exemplo, no gráfico aqui, a gente vai conseguir ver historicamente qual que é a relação, nesse caso aqui, da libra em relação ao dólar. Então, olha só, lá em 2021, por exemplo, a diferença era de 1,40, né, da libra em relação ao dólar era de 1,40, hoje ela está aí na faixa de 1,26. Então, a diferença entre a libra e o dólar caiu quando a gente compara 2021 com 2024. Não quer dizer que a libra está valendo menos do que o dólar. A libra, ela vale mais. O que está acontecendo aqui é a diferença, né, de uma moeda em relação à outra, ela diminuiu. Então, antes você precisava de $1,40 para comprar uma libra e no momento atual você precisa de $1,26, por exemplo. E a mesma coisa aqui é em relação ao euro, né? Então aqui, ó, lá atrás, né, lá em 2021, a diferença do euro para o dólar era de 1,22 e hoje está aí na faixa de 1,07. Tá vendo como que o dólar e o euro eles são bem próximos? Hoje a diferença é de 1,07. Lembra que eu falei que quando a diferença é de 1 para 1, quer dizer que para uma libra você precisava de R$ 1 naquele exemplo? A mesma coisa, né? Se tem a relação de 1 para 1, quer dizer que para um euro você precisa só de $1, né? Então, geralmente o euro e o dólar eles estão caminhando bem próximos. Historicamente, o dólar vale mais, o euro vale mais do que o dólar, mas tem períodos que eles estão próximos e até como eu falei, que o dólar ultrapassa o euro. Então, geralmente, quando a gente faz essa relação da moeda de referência e compara com o dólar, quando essa diferença é maior do que 1, quer dizer que a moeda vale mais do que o dólar. Então, por exemplo, o euro aqui, 1,07 vale mais que o dólar. A libra, 1,26 vale mais que o dólar. Vamos ver o real para vocês verem. Olha aqui o real, 0,18. Ou seja, a moeda brasileira ela é depreciada em relação ao dólar. Por quê? Porque com apenas 18 centavos de dólar você é capaz de comprar R$ 1, né? É uma pessoa americana que vai passear lá no Brasil, faz a festa, porque o dinheiro vale muito. Então é só para mostrar para vocês aqui como que essas taxas de câmbio se comportam. Então, passando rapidinho aqui pelos índices, né, de bolsa de valores europeus, o primeiro aqui, o CAC 40, a gente consegue ver como que esse índice se comportou ao longo do tempo, então a gente consegue ver o período que for desejado. Então, por exemplo, aqui, ó, de 2016 até 2024, ele teve uma valorização aí de 52% em euro, né? A mesma coisa que a gente consegue ver também para o indicador lá da Alemanha. Então,
no mesmo período, esse índice alemão ele valorizou 70% em euro. E aqui também a gente consegue ver o FTSE 100, que é o índice britânico. Aqui, no período, ele valorizou 33%, né? E a gente consegue brincar também com o índice. A gente pode trocar aqui a moeda e ver como que esse índice se performou em dólar. Então, por exemplo, aqui ó, em dólar ele performou 11%. A gente consegue aumentar aqui o período. Também, que é o CAC 40, o DAX, tá vendo? Geralmente, quanto maior o range que você vê, né? Quanto maior o tempo, né? O período que você analisa, geralmente a rentabilidade desses indicadores também aumenta. E a gente também consegue ver como que eles se comportam em relação ao mercado americano. Vou colocar aqui o SPX, né? Que vai acompanhar aqui o S&P 500 lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha só. Por exemplo, de 2009 até 2024, o S&P 500 performou aqui 500%, né, teve uma valorização de 500%, enquanto o CAC 40 teve 135%. Aqui com o DAX também, né, a diferença é um pouquinho menor, mas o índice americano performou melhor ainda, né, em relação à Alemanha. E aqui também em relação ao Reino Unido. Então, olha só, né, quando a gente vê aqui, geralmente, o mercado americano, ele performou melhor do que esses índices europeus, né? Se a gente for olhar, por exemplo, aqui, ó, de 2017 até 2024, por exemplo, principalmente agora porque 2024 está sendo um ano muito bom para a Bolsa Americana. Mas é claro, né, apesar do índice americano, ele historicamente nesse período ter performado melhor, é interessante ter uma estratégia global, investir também na Europa, porque vão ter períodos que vai ser diferente, vão ter períodos que a Europa vai performar melhor, e não é bom a gente colocar todo o dinheiro em um único lugar. É interessante ter uma estratégia global de investimentos para poder investir nas regiões mais estratégicas. Agora eu vou analisar com vocês os fundamentos de uma empresa europeia, e vai ser um pouquinho diferente do que eu mostrei nos vídeos anteriores, porque as informações dessas empresas não está disponível no Status Invest. Então vai ser bem interessante porque você vai aprender uma outra forma de analisar os fundamentos de empresas estrangeiras. Então a empresa que eu vou mostrar é a Louis Vuitton, que é o grupo Louis Vuitton, que vai ser aí uma das maiores empresas francesas negociadas em bolsa, né? Então aqui ele fala, né, que o Louis Vuitton, a empresa Louis Vuitton, ela foi fundada em 1854. Você provavelmente já ouviu falar. Eu acho que no Brasil todo mundo conhece Louis Vuitton. Então aqui mostra um pouquinho sobre a empresa, que ela foi fundada em 1854, fala um pouquinho sobre a história. Então dá uma olhadinha no site que é super interessante ver, né, como que ela surgiu. E aqui vai mostrar também quais são as marcas da Louis Vuitton. Então, a Louis Vuitton não é só eles não têm só a marca Louis Vuitton, eles são donos de várias outras marcas e atuam em segmentos diferentes. Então, por exemplo, tem atuação aqui em vinhos e destilados, então tem várias marcas de vinhos e destilados que a empresa atua. O setor fashion também, né, que vai ter aqui a Louis Vuitton. Tem também atuação no segmento de perfumes e cosméticos, de relógios, de joalherias. Olha só, a Tiffany pertence ao grupo Louis Vuitton. Que interessante, né? A Tiffany aí é uma das empresas mais famosas quando a gente pensa em joias, em diamantes, assim. Ela tem renome global. E também vão ter aqui outros segmentos também, né? Então, olha que interessante, o Louis Vuitton é um grupo que tem um portfólio bem diverso. E como toda empresa de capital aberto, ela também tem aqui uma área de relação com os investidores, na qual ela vai divulgar os resultados, né? Então, tem muita gente que na hora que vai analisar a ação, gosta de vir aqui fazer o download dos relatórios financeiros para poder dar uma olhada na saúde financeira da empresa. Como eu já mostrei como você baixa esses relatórios e qual que é a carinha deles lá no vídeo da Coca, eu não vou mostrar aqui até para o vídeo não ficar muito longo. Eu já vou partir para a parte de análise de fundamentos. E para começar essa análise fundamentalista, a gente vai entrar aqui no site do Yahoo Finance para dar uma olhadinha nos principais indicadores fundamentalistas. Para fazer a análise da Louis Vuitton, nós vamos acessar sites diferentes porque não tem toda a informação necessária em apenas um lugar. Uma vantagem de ter o Status Invest é justamente essa, né, que lá tem tudo. Mas infelizmente eles não têm informação do Louis Vuitton e vocês vão ver que na hora que vocês começarem a pesquisar ações europeias, tem muita ação europeia que não tem informação no Status Invest. Eu acho que eles focam mais em ações americanas, né? Mas aqui no site do Yahoo Finance vão ter informações preciosas. Por exemplo, aqui ele vai mostrar a relação PE,
que vai ser price, sobre o equity, que é a mesma coisa do PL que a gente tinha lá, relação entre preço e lucro por ação, que aqui está em 21,32, aqui eu fui traduzir para o português, mas por algum motivo ele ficou com esse H aqui, mas ignora esse H, não é hora não, tá? Isso significa que a relação é 21,32, ou seja, o preço é 21 vezes maior do que o lucro por ação. E aqui, olhando para baixo, a gente consegue ver também outras informações interessantes, por exemplo, margem de lucro 17%, margem operacional 25%. É super interessante a gente ficar bem de olho nessa parte de margem, porque quanto maior a margem da empresa, melhor, principalmente se a empresa tem uma estratégia de política de dividendos, né, de pagar dividendos para o acionista. Quanto maiores as margens e se eles tiverem políticas de dividendos, maiores serão os dividendos. Então, a gente tem que evitar empresas com margens muito baixinhas. Eu acho que uma empresa que já tem uma margem ali abaixo de 15%, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Mas, a não ser que seja uma empresa ali que tem potencial de crescer, e se analisou os fundamentos, está confiante, você acha que os fundamentos são sólidos, aí beleza. Mas é bom dar uma olhada nesses margens que são mais gordinhas, né? A partir de acima de 15% eu acho que é bom. Aqui ele mostra também o retorno sobre os ativos de 10%, vai mostrar algumas informações de receita, de EBITDA, e aqui vai mostrar também um outro indicador importante para nós, que é a relação da dívida com o patrimônio líquido, 62%. Isso é muito bom. Isso quer dizer que a empresa ela tem mais patrimônio líquido do que dívida, então ela não é muito endividada. E uma outra informação interessante para nós aqui é o dividendo. Então, aqui o dividend yield é na faixa aqui de 1,8%. Não é um dividendo muito alto, né, na Louis Vuitton, mas a empresa paga dividendos. Tem empresas que não pagam nada, né, então pelo menos está pagando 1,8. Então, assim, geralzão da análise fundamentalista, só vendo o indicador, tá ok. Agora a gente tem que dar uma olhada em outras coisas também. E uma outra coisa importante da gente ver é como que é o histórico de dividendo. Aqui o dividend yield está um pouquinho diferente, pode ser porque um site não está atualizado, mas aqui a gente consegue ver a periodicidade do pagamento de dividendos. Então, por exemplo, aqui ó, aqui é a data de pagamento, né, que vai ser aqui no caso maio de 2024, então tá falando que a Louis Vuitton pagou o dividendo mês passado. Aí tem o histórico, né? Então ela pagou em dezembro de 2023, dezembro de 2022, maio de 2022, dezembro de 2021, maio de 2021, dezembro de 2020, julho de 2020. Vão ter meses que vão ser similares, mas tem meses que não são. E tá vendo aqui, por exemplo, que por exemplo, 2023 pagou dividendo só em dezembro, então ela não tem essa periodicidade assim muito constante de pagamento de dividendos, não. E também, como vocês sabem, é super importante ver o histórico de performance dessa empresa, né? Aqui no próprio site da Louis Vuitton, na área de relação com investidores, a gente tem algumas informações históricas dos últimos 3 anos. Então, por exemplo, olha aqui a receita, né? A receita deles cresceu de 2021 para 2023, o que é muito bom, né? Quanto maior o crescimento da receita e se isso for refletido no lucro, tá ótimo para nós, é isso que a gente quer. E a gente vê isso aqui, ó, o lucro, o net profit, que é o lucro líquido, ele cresceu também aqui de 2021 para 2023, então a empresa está com receita em crescimento, o lucro em crescimento, então é excelente para nós acionistas. A gente consegue ver também aqui qual que é a receita por região. A Louis Vuitton, apesar de ser uma empresa francesa, ela tem atuação global muito forte. Então, 25% da receita vem dos Estados Unidos, 7% do Japão, 8% da França e outros mercados, né? Restante da Ásia, restante da Europa. A gente consegue ver também a receita por moeda. Então, aqui, ó, 28% é de dólar americano, 20% em euro, 7% do iene, que é a moeda japonesa. A gente consegue ver também receita por grupo de negócios, né? Então, lembra que eu mostrei que ela atua em segmentos diferentes? A gente consegue ver receita que foi derivada de vinhos, aqui do setor fashion, quase 50% vem da área fashion, né? Que são os artigos de luxo voltados mais para a área fashion. Tem aqui a parte de joalheria e relógios também, 13%. E assim, vão ter aqui informações bem legais aqui para a gente dar uma olhada.
E para investir nessa empresa, a gente vai acessar através dos ADRs franceses negociados lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E aqui eu estou na minha plataforma do Interactive Brokers, coloquei o código da Louis Vuitton, que vai ser esse aqui, LVMUY. E aí está sendo negociado hoje a esse valor, cada ação $152. Então aqui você já sabe, né? É só clicar em comprar e aí é colocar a quantidade que você tem desejo em comprar e vai clicar aqui em Buy Order. Então essa foi a aula sobre ações estrangeiras na Europa. E se você tem vontade de investir na Europa, mas não quer comprar ações de forma direta, você pode investir também através de ETFs. Então não se preocupa, porque nos próximos vídeos eu vou falar sobre ETFs estrangeiros, vou falar sobre ETFs americanos, ETFs asiáticos, ETFs globais e vou falar de ETFs europeus também. Então eu vejo vocês nos próximos vídeos.